E essa história de que Arangues pode virar jogador do São Paulo, vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre o assunto e vai falar também sobre o Palmeiras e o risco de Abel Ferreira e parar na seleção brasileira, informações sobre o Corinthians, contratação mais uma para lá de estranha de Duílio Monteiro Alves para 2023. No vídeo ainda trago atualizações sobre o Flamengo, que precisa vender jogador, sobre um zagueiro muito perto de virar reforço do Atlético Mineiro, o Internacional contratando ótima alternativa para o lado do campo, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar e desejar um ótimo sábado para todos vocês. Eu sou Jorge Nicola, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM. Atualmente tenho um blog no Yahoo, uma coluna no Super Esportes e por aqui tento deixar todo mundo super bem informado sobre os times do coração. Sem mais perder tempo, deixa eu só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. E nesse sábado, 2 jogos da Copa do Mundo super importantes. Meio-dia tem Marrocos e Portugal, vitória de Portugal pagando R$ 1,73 às 4 da tarde, um jogaço. Inglaterra e França. Vitória da Inglaterra paga 2,94, empate paga 3,18 e a vitória da França paga 2,53. Você também já pode apostar no jogo de semifinal entre Argentina e Croácia. Tinha tudo para ser Brasil e Argentina, falhamos e a cotação da vitória da Argentina contra os croatas é de R$ 1,89. Lembrando que para apostar na Aposta Ganha é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Caso queira, você também pode fazer seu cadastro via QR Code que já está na tela, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que oficializou nas últimas horas a contratação de seu terceiro reforço, lateral direito João Lucas, que já passou pelo Flamengo e estava no Cuiabá, comprado por 6 milhões de reais, que vão equivaler a 70% dos direitos econômicos. O Santos já havia anunciado de forma anterior o Messias e o Mendonça, Messias zagueiro, Mendonça atacante, ambos do Ceará. Bora contar que o Flamengo vai embolsar quase 5 milhões de reais com seus 4 atletas cedidos para a Copa do Mundo. Eram 2 na seleção uruguaia, 2 na seleção brasileira, todos já eliminados. Você sabe que havia uma diária paga pela FIFA para cada atleta que enquanto utilizado na Copa do Mundo. O Flamengo vai ficar com mais ou menos 4 milhões e 600 mil reais. Bora contar também que Canu, zagueiro do Botafogo, tem negociações avançadas para virar reforço do Bahia. Canu, que já foi bastante pretendido pelo São Paulo, perdeu espaço na reta final da temporada de 2022, não seria tão utilizado no Botafogo e deve jogar como titular no Bahia. Empréstimo de uma temporada, o Bahia assume 100% dos salários e caso queira comprá-lo em definitivo, vai precisar desembolsar 2 milhões de dólares. Para fechar o giro de notícias, contar que o Inter tem interesse na contratação do preparador físico Fábio Maceridian, que é membro da comissão técnica fixa do Tite. O Tite deixa a seleção brasileira, assim como todos os seus auxiliares, e a partir de agora, cada um desses funcionários, desses auxiliares, vão precisar se reempregar e o Maceridian pode pintar no Colorado. A penúltima, informação super importante, Guto Ferreira foi demitido de forma estranha e surpreendente do Curitiba. Isso aconteceu nessa sexta-feira, horas depois ele estava empregado no Goiás. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Guto e ele disse que a explicação para sua demissão passa pela SAF. O Curitiba já encontrou um investidor que vai comprá-lo. É uma empresa americana com relação com Portugal e a determinação desses investidores, que ainda não assumiram de fato, é que já houvesse uma mudança, tanto na diretoria do futebol quanto na comissão técnica. Até por isso, o Antônio Oliveira será contratado. Ele foi o escolhido do grupo de investidores que está comprando em definitivo a SAF do Curitiba, mais um clube brasileiro a se transformar em SAF. Para fechar a última do giro de notícias e depois a gente vai para as informações com um pouquinho mais de calma. Léo Pereira, atacante do Atlético Goianiense, que foi pretendido outro dia pelo São Paulo, está de mudança para o Marítimo de Portugal, empréstimo que vai render ao Atlético Goianiense R$ 1 milhão. A opção de compra está avaliada em 2 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, assim como o Ceará, o Atlético Goianiense, se desfazendo de quase todas as suas principais peças, remontagem para Dragão e Volvo.
Quero falar agora sobre o Flamengo, que precisa, para seguir seu orçamento, de uma venda importante nessa reta final do ano. É que o Flamengo, assim como todos os clubes no país, faz uma série de previsões. Vou faturar X em tal coisa, vou gastar Y em tal coisa. E o Flamengo bateu quase todas as suas previsões orçamentárias. Bilheteria, por exemplo, com folga. Premiações com títulos, superou com enorme facilidade. Publicidade, marketing também, tudo no positivo. Sócio torcedor, o Flamengo também mandou super bem. O que resta para que todos esses itens sejam cumpridos? A venda de um atleta ou de alguns atletas que totalizem cerca de 45 milhões de reais. Caso não consiga, não vai mudar o preço do dólar, o Flamengo não vai deixar de ser um clube saudável, muito pelo contrário. Só esse item que consta naquele planejamento orçamentário é que vai ficar em débito. O Flamengo poderia vender um atleta por algo na casa dos 45 milhões para já quitar toda essa questão, ou poderia vender 2 ou 3 negociações menores para chegar aos 45 milhões de reais. Nicola, mas se não chegar, o Flamengo vai ter superávit, o Flamengo vai ter a maior arrecadação da sua história da mesma maneira. Se eu sou dirigente do Flamengo, eu não vendo um atleta às pressas até 31 de dezembro só para conseguir bater também esse item do planejamento orçamentário. Só queria destacar para você que ainda há essa defasagem pequena e mínima diante de um orçamento, uma receita próxima a 1,3 bilhão de reais é quanto o Flamengo faturou em 2022. Que jogadores podem deixar o Flamengo, talvez não em dezembro, mas em janeiro ou na próxima janela? O Arrascaeta tem sido muito especulado lá fora. João Gomes há bastante tempo. Matheus França, joia do futebol brasileiro, da seleção de base também do Flamengo, é outro que vira e mexe, consta e aparece nos noticiários do futebol europeu. Bora mudar de assunto e falar a respeito de mais uma contratação estranha no Corinthians. É incrível como o Duílio Monteiro Alves, que foi elogiado ao longo da temporada de 2022, tem feito escolhas alternativas para 2023. A primeira delas, quando ele pede o Vitor Pereira, em vez de buscar um técnico grande, opta pela efetivação do Fernando Lázaro, que era um auxiliar técnico. A comissão técnica do Fernando Lázaro também é para lá de discutível. Thiago Largue, que já foi treinador, vai ser seu auxiliar técnico. Rodrigo Nascimento, vocês já sabem de toda a confusão. Rodrigo Santana, vocês já sabem de toda a confusão. O ex-treinador do Atlético foi contratado pelo Corinthians e descontratado um dia depois porque vazaram fotos dele. Não é nem que vazaram, né? Constataram no perfil dele fotos em participações em movimentos pró-Bolsonaro. Isso acabou repercutindo mal e o Rodrigo Santana acabou dispensado. E agora vem mais uma contratação esquisita, mais uma contratação alternativa do Corinthians para 2023. O Timão vai ter como auxiliar, ao lado do Thiago Largue, um técnico que estava no Taubaté para jogar a Série A2 do Paulista. O nome dele é Luciano Dias, alguém que trabalha há bastante tempo no interior de São Paulo, com times que brigam para buscar a promoção à primeira divisão do futebol estadual. Não sei até que ponto o Luciano está capacitado para integrar uma comissão técnica com vários jogadores grandes. E o detalhe é exatamente esse, uma comissão técnica de pouco nome, de pouco prestígio, com atletas que são gigantes dentro do Corinthians e que fazem questão de mostrar isso no dia a dia. Não acho que nem o Thiago Largue, nem o Fernando Lázaro, muito menos o Luciano Dias terão capacidade, por exemplo, para resistir à pressão que o Roger Guedes vai fazer para não ser substituído. Ou em relação a Gil, Fagner, Cássio e companhia, em relação ao dia a dia de treinos. Temo que o Corinthians tenha uma comissão técnica que vai passar o pano, que vai aceitar uma série de imposições feitas pelos atletas, algo que não aconteceu com o Vitor Pereira e que funcionou muito bem ao longo da temporada de 2022. Diante desse cenário, com contratações esquisitas, acho que o Duílio tem enorme chance de terminar seu mandato em dezembro de 23 como o primeiro presidente desde 1987 a deixar o cargo sem ganhar nenhum título oficial. E você, tá animado com o Corinthians versão 2023? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre reforço no Atlético Mineiro. Bruno Fux tem conversas avançadas para virar o novo zagueiro do Galo. Já havia contado para vocês ao longo da semana sobre a intenção do Atlético em trazer um zagueiro brasileiro que atuava no exterior. Esse zagueiro é o Bruno Fux, 23 anos de idade, revelado no Internacional e que está no CSKA. Ele havia sido comprado em agosto de 2020 por 8 milhões de euros. O problema é que ele passou por 2 cirurgias ou 2 contusões graves que lhe deixaram de fora por 10 meses. Sem ritmo, sem confiança, ele tem jogado muito pouco. E foi aí que o Eduardo Cudê, que bancou o zagueiro nos tempos de Internacional, Bruno Fux, sobe ao time principal e é lançado na equipe principal do Inter pelo Cudê. Foi aí que o Cudê indicou o jogador para os dirigentes do Atlético, que conseguiram essa contratação por empréstimo com opção de compra no fim do período.
reforço relativamente barato, não vai haver custo de investimento para aquisição dos direitos econômicos por agora, e alguém que chega para ocupar o lugar de Júnior Alonso. Eu já havia contado para vocês há bastante tempo que o zagueiro paraguaio que estava emprestado não ficaria para 2023. Ele ocupa a vaga de estrangeiro, tem um dos maiores salários do elenco e não fez uma temporada em 22 compatível com a temporada de 2021. Antes de fechar, só uma curiosidade: Bruno Fux reencontra no Atlético dois companheiros campeões olímpicos, o Arana, lateral esquerdo, e o Paulinho, recém-contratado do Bayer Leverkusen. Quero falar agora a respeito da seleção brasileira. Quem será o novo técnico do Brasil? Que o Tite não fique, isso já é líquido e certo, que a pressão vai ser por um técnico estrangeiro, você não tem a menor dúvida, até por causa dos insucessos da seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo. Desde 2002, quando o Brasil foi campeão, nunca mais conseguimos vencer uma partida de mata-mata contra uma seleção europeia. Eliminado em 2006, 10, 14, 18 e agora 22, sempre por seleções do futebol europeu. Imagina-se que a partir de agora a pressão vai ser grande por um técnico internacional. O próprio Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, já declarou, admitiu que não vê muitos bons nomes entre os treinadores brasileiros. E é nesse contexto que Abel Ferreira aparece como um forte candidato a comandar a seleção brasileira. Recentemente, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, chegou a admitir que não cobraria a multa astronômica para a rescisão do contrato do Abel caso o convite fosse da seleção nacional. A pergunta que eu queria deixar para você é: o Abel está pronto para treinar a seleção brasileira? O estilo mais defensivo dele, de contra-ataque, caberia na seleção nacional? Esse, para mim, é o grande ponto. Enquanto você treina a seleção brasileira, você praticamente só joga para atacar, para incomodar, para pressionar. E o Abel, no Palmeiras, em alguns jogos ele até pratica isso, mas em muitos momentos é um Palmeiras que dá a bola ao adversário para jogar em contra-ataque. Com a seleção brasileira, isso é impossível. Técnicos brasileiros que poderiam ser cotados, todos, para mim, hoje, muito aquém daquilo que se imaginaria. Por exemplo, Cuca, Dorival Júnior, Renato Gaúcho, Rogério Ceni. Há uma especulação grande de que o André Sanches pode ser o novo homem forte do futebol da CBF. Se isso acontecer, o Andrés deve indicar o Mano Menezes. Enfim, eu, na condição de dirigente da CBF, pensaria num nome num gringo. Não levaria o Abel Ferreira. Preferiria, por exemplo, o Jorge Jesus, que é um cara capaz de praticar um futebol mais ofensivo, de boa posse de bola, de infiltrações. Eu acho que o JJ tem muito mais a ver com a nossa característica de futebol do que o Abel, mas gostaria de saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Seguindo por aqui, bora trazer a próxima informação, que trata sobre Dadá Belmonte, um dos destaques do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Ele pertence ao Água Santa, um time do futebol paulista. O Goiás não vai exercer o direito de compra e o atacante de 25 anos de idade hoje está entre o Internacional e o América Mineiro, com vantagem para o Coelho. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário dele, que admitiu que o Coelho está mais perto de contratá-lo, até porque topou se aproximar da pedida do Água Santa. O time paulista não quer vender 100% dos direitos. Tinha um time japonês que queria levar o Dadá em 100%. O Água Santa disse que por 100% não sai negócio. E o América, um pouco mais flexível, está se aproximando dos 3,5 milhões de reais por metade dos direitos econômicos, como pede o Água Santa. A negociação deve ser fechada nos próximos dias. Dadá, que fez com a camisa do Goiás 37 partidas, 2 gols e 6 assistências ao longo da temporada, foram os 2 últimos anos de empréstimo do Dadá ao clube goiano durante o Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre Mário Fernandes, mais um jogador cotado, cogitado para ir para o Internacional, mas esse sim, muito perto de virar reforço. Lateral direito que foi revelado no São Caetano, mas que teve passagem bastante importante no Grêmio antes de se mudar para a Rússia. Está no CSKA desde 2012, 10 anos de clube. Foi inclusive convocado e jogador da seleção russa na Copa da Rússia de 2018, chegou a marcar gol contra a Croácia nas quartas de final. Esse atleta, que havia pedido uma licença para ficar 6 meses no Brasil, tem negociações avançadas com o Inter. Ele está rescindindo o contrato com o CSKA e vai assinar por 1 ano com o Colorado, depois vai decidir qual vai ser seu futuro. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte minha na comissão técnica do Colorado. Essa pessoa admitiu que as conversas estavam bem avançadas. A estimativa é de que o acordo seja fechado entre hoje e amanhã, entre sábado e domingo, durante o fim de semana, né? Para ser mais preciso, é que às vezes a gente fala hoje, você vê o vídeo amanhã e acaba se confundindo. Mas durante o fim de semana esse contrato deve ser fechado. Atleta que chega para atuar como lateral direito, mas também em várias outras funções. Ele, no setor defensivo, ele pode atuar em qualquer posição.
O Bustos hoje é o lateral direito, Mário Fernandes para mim é mais jogador, mas é possível que o Mano Menezes consiga encaixá-lo em outra função para que Bustos e Mário Fernandes possam atuar juntos. Quero fechar o vídeo para repercutir uma especulação que surgiu no Rio Grande do Sul e que dá conta de que Charles Arangues pode jogar no São Paulo. No São Paulo ou no Grêmio. É que o André Curi, que é o representante do chileno, ex-internacional, concedeu uma entrevista ao pessoal da revista Colorado e disse o seguinte, abre aspas, estou negociando a vinda do Arangues para o Brasil sim. Grêmio e São Paulo, entre outros, negociam a contratação dele. O pessoal do Grêmio se apressou para dizer que não tem tratativas com o ex-jogador do Inter, embora seja um jogador de primeiro nível. Também fui consultar os dirigentes do São Paulo, afinal de contas, o Arangues chegaria para ser titular absoluto e uma das peças mais importantes. Antes, só contar que o Arangues tem contrato com o Leverkusen até a metade do ano que vem e já vai poder assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro. Que ele não fica na Alemanha a partir da metade de 2023, isso já é líquido e certo. Mas agora a gente precisa entender qual vai ser o futuro dele. O grande ponto é que, apesar de estar livre, ele vai querer, entre salários, direitos de imagem e luvas, algo na casa de 1.200.000, 1.400.000 por mês. Com o Internacional não há a menor chance dele voltar. O André Curi e o próprio Arangues ficaram muito chateados com os dirigentes do Inter, porque na metade do ano de 2022 eles conseguiram a liberação no Leverkusen e na última hora o Inter desistiu de comprá-lo por causa da questão financeira. Jogador que havia ido pro Leverkusen em 2015 por 13 milhões de euros. É muito bom jogador, tá? Ficou faltando te contar a resposta do dirigente do São Paulo sobre essa questão envolvendo o Arangues. Perguntei durante o programa do Nicola dessa sexta-feira se existia alguma negociação. A pessoa disse que o São Paulo tem excelente relação com o André Curi. Os caras têm mantido contatos quase que diários, também por causa do Wellington Rato. O Curi intermediou essa negociação que vai levar o Wellington Rato ao São Paulo, mas especificamente em relação ao Arangues não existem negociações. O André Curi não levou o nome do Arangues para o São Paulo, pelo menos nesse momento, porque sabe das dificuldades do tricolor. O São Paulo não teria capacidade de investir 1,2 ou 1,4 milhão de reais por mês. Se o Arangues não tiver clube e conseguir baixar um pouquinho essa pedida, aí a gente pode até voltar a ver o nome do Arangues especulado no Morumbi. Diante dessas cifras, não há curto. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se vê, abraço, tchau!